reunido à exposição Asas para que te quero, em comemoração aos 70 anos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, completados em 2020, uma iniciativa da Associação dos Engenheiros do ITA, a AEITA. Quando em 1950 os pioneiros do ITA desceram a escadinha do C-47 em São José dos Campos, São Paulo, sorriso no rosto, régua-tê nas mãos, vindos do Rio de Janeiro, onde tinham iniciado seu curso de formação em aeronáutica, viram que o sonho de Casimiro Montenegro Filho saíra do papel. O ITA estava ali, diante dos olhos deles, erguido em linhas modernistas, com professores renomados e um modelo de ensino capaz de formar profissionais de excelência reconhecidos no Brasil e em todo o mundo. O desembarque dos pioneiros marcou o início de voos cada vez mais altos, nas mais variadas direções. Nesta instalação, logo na entrada, a mensagem é simbólica. Uma planta desenhada por alunos, nos anos 50, descola-se inquieta da tradicional prancheta de projetos para se consolidar mais adiante como um avião, o esforço do trabalho e do conhecimento recompensados. Não à toa, quem recebe o visitante da exposição Asas para que te quero é o Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, criador do ITA, diretor do CTA nos anos 50, patrono da engenharia aeronáutica. Em 1931, pioneiro no que viria a ser o Correio Aéreo Nacional, Montenegro ajudou com seus voos a desbravar o interior do Brasil. Formou-se em engenharia em 1941, passando a defender com paixão uma aviação de caráter nacional. Em 1943, depois de assumir a diretoria técnica da aeronáutica, visitou o MIT nos Estados Unidos, fonte de inspiração para uma futura escola de formação de engenheiros aeronáuticos no Brasil. Era dada a largada para a construção do chamado MIT brasileiro, instituído pelo Ministério da Aeronáutica nas asas do então Centro Técnico de Aeronáutica, CTA, em São José dos Campos, São Paulo. Além de fotos, a vitrine que homenageia o criador do ITA apresenta uma réplica de um dos uniformes usados pelo Marechal em eventos, sua espada, medalhas e condecorações, entre elas a Gran Cruz do Mérito Científico, conferida pela Presidência da República. Expostos também estão uma miniatura do avião bimotor inglês Dart Herald e uma estatueta de aviador, ambos da coleção de objetos de Casimiro Montenegro, hoje no acervo do Memorial Aeroespacial Brasileiro. A vitrine Ideias e Ideais exibe um documento importante, e não somente para a história do ITA, mas para a própria aeronáutica. Trata-se de cópia de época dos originais datilografados da palestra Brasil, Futura Potência Aérea, proferida no Rio de Janeiro em 1945 pelo professor Richard Smith, chefe do Departamento de Aeronáutica do MIT, lendário Instituto de Ensino e Pesquisa norte-americano. Smith, autor do plano de criação do CTA e que viria a ser o primeiro reitor do ITA, plantou com sua palestra a ideia de uma indústria nacional forjada com cérebros locais. Daí a necessidade de um empreendimento educacional com autonomia curricular para conjugar graduação, pós-graduação e pesquisa de ponta. Ao time de grandes profissionais estrangeiros, uma verdadeira Babel convocada a dedo por Smith, juntaram-se mestres brasileiros do mesmo gabarito. A vitrine traz uma pequena amostra de alguns pioneiros das primeiras décadas da escola, unidos pela mesma paixão pelo ensino de qualidade. Estão aí também as encadernações com textos teóricos e anotações de laboratório das primeiras turmas. E os emblemas do ITA, o primeiro criado pelo aluno Délio Araújo, turma 1955, as asas estilizadas simbolizando a força de vontade, o altruísmo, o voo destemido pela imensidão do saber. Tudo isso é apresentado sob o olhar de Santos Dumont. Em um de seus escritos, de 1918, o pai da aviação tinha profeticamente defendido uma escola de verdade, com instalações adequadas, onde os alunos pudessem morar, no mesmo Vale do Paraíba onde o ITA acabou sendo construído. Em 1956, o ITA conferiu a Santos Dumont o título póstumo de doutor honoris causa em engenharia aeronáutica.
Nestas pranchas originais estão alguns desenhos do anteprojeto arquitetônico e urbanístico do CTA-ITA, assinados por Oscar Niemeyer. O arquiteto foi o vencedor de um concurso promovido pela Aeronáutica em 1947. Os traços modernistas de Niemeyer são facilmente reconhecidos em todo o campus. Os elementos vazados das residências, a imponente escada do prédio central, a sucessão de curvas da biblioteca e auditório, a maquete artística em acrílico que coroa a vitrine Campos e Espaços é do Laboratório de Estruturas. Não à toa apelidado de Elefante Branco, um dos primeiros prédios a se destacarem na paisagem do campus, em pleno Cerrado Josiense. Niemeyer também pensou em alguns dos móveis das residências. Para a tarefa, convidou o arquiteto e designer José Zanini Caldas, que mostrou fina sintonia com o modernista, ao desenhar as suas elegantes poltronas. Aprende-se nas salas de aula e nos laboratórios, e voltará a ser quase assim em tempos pós-pandêmicos. Aprende-se também em atividades complementares de formação, não raro em aglomerações e muita festa em torno de pequenos aviões, de carrinhos off-road, robôs, foguetes e as voltas com relatórios de consultoria tecnológica. Estamos em território de alunos, e o CASD, Centro Acadêmico Santos Dumont, desde a sua fundação em 15 de junho de 1950, tem papel importante na promoção cultural, esportiva e nas discussões políticas. O Baile do Besouro, por exemplo, foi uma tradição que hoje ecoa em outras festas. O Besouro do título homenageia antigos moradores do CTA, que voavam por todo o campus sem pedir autorização de voo para a torre. Nesta vitrine de alunos, há uma coleção de jogos e testes psicológicos resgatados da divisão de alunos. Cubos coloridos, figuras recortadas para a montagem de uma história e uma caixa de porcas e parafusos de vários tamanhos. Há um jeito todo iteano de brincar e de se relacionar com a cidade. Os alunos da turma 58 resolveram passar um trote por ocasião do seu centediário, os 100 dias antes do término do curso. Anunciaram com estardalhaço na imprensa local o lançamento do primeiro satélite artificial brasileiro, a partir da Praça da Matriz de São José. Muita gente reunida, alunos vestidos com roupas de amianto, foguete imponente, contato com cabo canaveral, contagem regressiva e, no zero, apenas um rojão caramuru. O trote foi parar na revista Manchete. Com mais professores e infraestrutura progressivamente ampliada, com novas salas de aula, laboratórios e alojamentos, o ITA prepara-se para um futuro com mais alunos e alunas. Em 2020, eram 609 alunos de graduação. A oferta de vagas no vestibular de 2021 chegou a 150, para 9.800 inscritos. Dados de 2018 registram 1.790 alunos na pós-graduação. Desde a sua fundação, o ITA já formou 6.716 engenheiros nos 6 cursos de engenharia oferecidos: aeronáutica, eletrônica, mecânica aeronáutica, civil aeronáutica, computação e engenharia aeroespacial. O plano expansão da escola está em andamento. Algumas maquetes já saíram das vitrines, como o prédio de ciências fundamentais e as instalações do novo H8, o tradicional alojamento de alunos. Há ainda nos sonhos ideias para um novo auditório e uma nova biblioteca. O futuro do ITA também está nos laboratórios. Neste grande painel, um pequeno mosaico de fotografias de alguns deles. Os tradicionais laboratórios de estruturas e de engenharia aeronáutica, o multidisciplinar Centro de Competências em Manufatura, o Laboratório de Combustão, Propulsão e Energia, o Laboratório de Antenas e Propagação e os novos laboratórios de guerra eletrônica e de bioengenharia. Incluído neste painel está uma imagem da Casa Niemeyer, do Projeto Habitas, uma antiga residência do CTA, reformada dentro de parâmetros de sustentabilidade, é modelo tanto para instituições públicas como privadas. Seu desempenho está sendo cientificamente monitorado. A maquete da vitrine é do Laboratório de Guerra Eletrônica, um protótipo para testes de laboratório em escala reduzida do caça-bombardeiro furtivo norte-americano Stealth Fighter F-17.
A peça azul é um protótipo de amostrador de ar para a detecção de micro-organismos potencialmente causadores de risco, como o SARS-CoV-2, por exemplo. Pesquisa do Laboratório de Bioengenharia. Uma linha do tempo, ilustrada com fotografias, pontua a trajetória do ITA nos seus 70 anos, com alguns de seus momentos-chave. Na verdade, a cronologia começa antes, em 1939, com a criação do curso de formação de engenheiros de aeronáutica na Escola Técnica do Exército. Registra em 1943 os primeiros passos de Casimiro Montenegro nos Estados Unidos, em busca de ideias para sua escola, depois da criação do Ministério da Aeronáutica em 1941. A Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica foi criada em 1946. No ano seguinte, o plano arquitetônico de Niemeyer era anunciado como vencedor. Sinal verde para as obras. Outras datas importantes: o início do desenvolvimento do avião Bandeirante em 1965 e a criação da Embraer em 19 de agosto de 1969, com participação efetiva de engenheiros do ITA. Em 1970, o ITA confere o seu primeiro título de doutor. Em 1996, a escola quebra tabus e passa a admitir o ingresso de alunas. Em 2020, o ITA firma parceria com a FUNCAT para o Programa de Apoio às Pesquisas e Iniciativas Relacionadas ao Combate à Covid-19. Os mais variados departamentos da escola colocam suas estruturas de pesquisa e expertise nos esforços de guerra contra a pandemia. A linha do tempo de Asas para que te quero alcança 2021. Com o título de Doutor Honoris Causa ao engenheiro Osiris Silva, turma 1962. Iteano, fundador da Embraer. Homenagem entregue pelo reitor Anderson Correia e pelo tenente brigadeiro Hudson Costa Potiguara, diretor-geral do DCTA. As imagens que ilustram a base das vitrines desta exposição são detalhes de plantas desenhadas por alunos das primeiras décadas da instituição. Esperamos que tenha gostado desta visita virtual.